gostaria de dar um estudo sobre perfeccionismo. E para começar, vamos ler a Bíblia em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 3. Vamos aprender o que os que ensinam perfeccionismo, o que eles creem e o que a Bíblia diz. Colossenses 3, de 1 a 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Como que estamos mortos? É a nossa posição em Cristo. Fomos crucificados com Cristo, é a nossa posição. Fomos colocados nos lugares celestiais e temos as bênçãos espirituais. Então quer dizer que nosso andar, a nossa vida deve adequar mais e mais pela posição que temos diante de Deus. Vamos ler também, virando a página um pouco, para Filipenses 3, 12 até 15. Filipenses 3, 12 a 15. Não que já tenho alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual foi também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. O perfeccionismo. Os irmãos talvez não saibam, mas há muitas igrejas, há muitos cristãos religiosos que creem que o cristão pode ser santificado diante dos homens nesta vida terrestre ao ponto de não ter mais pecado nenhum nas suas vidas. Os católicos, os pentecostais, os wesleyanos, os quakers, entre outros, creem dessa forma. Os que pregam o perfeccionismo creem que Deus quer que o cristão seja perfeito, pois Ele mandou os céus à perfeição. Se olhássemos em 1 Pedro 1,16, seja perfeito, porque sou perfeito. Mateus 5, 48, outra vez, perfeito. Tiago 1,4, vamos olhar naquela, pois estamos muito perto. Tiago 1,4. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Eles creem que Deus quer que o cristão seja perfeito,
pois Ele mandou pela palavra que sejamos. E também Ele nos deu o perfeito exemplo para nós seguirmos. 1 Pedro 2:21, Cristo está dizendo que eu dei o exemplo para que sigais o meu exemplo. Em 1 Pedro 2:21. Todavia, por Deus pedir a perfeição do cristão, não quer dizer que o cristão tem a capacidade para fazê-la. Mas Deus vai pedir ao homem algo que ele não pode fazer. Desde o começo da lei, a lei foi dada por Deus e pediu obediência perfeita, mesmo quando a carne era fraca pelo pecado, para obedecer completamente à lei de Deus. Romanos 7, versículo 12. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob a lei. Então Deus deu a lei. Não, 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 não. E sim, faça, faça, faça. E não há ninguém que pode guardar a lei. Mas Ele deu a lei e responsabilizou os que não obedeceram completamente. Então, quando Deus pede a perfeição do cristão, Ele não está dizendo que você pode. A lei de Moisés, dada ao homem ainda no pecado, quando o homem não podia entender coisas espirituais, nem estava com o poder de agradar a Deus. Por Deus pedir a perfeição do homem, este revela o desejo de Deus para com o homem, não a capacidade do homem para com Deus. O que é destacado pelos mandamentos bíblicos para o homem ser perfeito é a sua responsabilidade viver uma vida reta. Ele não está gloriando ou ensinando a sua capacidade de viver tal vida. Quando Deus diz, sede perfeitos, Ele está querendo que você procura de prosseguir, continua tentando alcançar aquilo pelo qual foi alcançado, e quer que você, como a luz da aurora vai brilhando mais e mais até o dia perfeito, Ele quer que tenhamos uma vida crescendo em conformidade com a imagem de Cristo. Então, Deus não está dizendo, seja perfeito, sem mácula, sem erro, mas Ele está mostrando o alvo para nossas vidas. Os que pregam, em segundo ponto, os que pregam o perfeccionismo, creem que o perfeccionismo é possível, pois a santidade e a perfeição são atributos dos cristãos nas Escrituras. 2 Coríntios 5:17, se alguém estiver em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Vamos ler Hebreus 5:14. Hebreus 5:14. E Filipenses 4:13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalecem. Então, eles que pregam perfeccionismo diz, é possível ser completamente sem pecado e manter aquele nível de vida espiritual, porque santidade e perfeição são atributos.
dos cristãos nas Escrituras, como aqui em Hebreus 5,14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão de costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Contudo, a santidade e a perfeição nem sempre querem significar que o cristão esteja sem nenhum pecado. Uma definição da palavra santificação pode significar meramente separação para o serviço de Deus. Em Gênesis 2:3, o que está separado, santificado? O sétimo dia foi santificado. Em Êxodo 40, versículo 11, Daniel, pode ler esse versículo? O irmão Antônio, com a sua Bíblia nova, Levítico 8:3. Davi, Êxodo 13:2. Irmão Edson, Êxodo 29:27. Irmão Elialti, Êxodo 19:23. Várias coisas separadas para o serviço do Senhor, e a Bíblia diz: santificai-me, que essas coisas sejam santificadas. Então, quando ele diz para o cristão ser santificado, seja separado para o serviço dele. Daniel, Êxodo 40:11 foi? Êxodo 40:11, depois Levíticos 8:3, Êxodo 13:2, Êxodo 29:27 e Êxodo 19:23. Vamos notar o que está sendo separado. Êxodo 40:11. Então ungirás a pia e a sua base e a santificarás. Então, o que está sendo separado? No tabernáculo. Essas coisas são separadas para o serviço do Senhor. Êxodo 13:2. Santifica-me todo o primogênito, que apertou a madre dos meus dias, de homens e de irmãs, porque meu é. O que está sendo santificado? Primogênito do que? Dos homens e dos animais, para o serviço do Senhor. Santificado. E Êxodo 19:23. Não, 29:27. O que está sendo separado? Amém. Móveis, roupas, pessoas, animais, sacrifício. E Êxodo 19:23. O que está sendo santificado? Amém. Obrigado. Então, pelas pessoas serem separadas para um uso exclusivo ao serviço de Deus, Deus não está dizendo que a vida moral delas seja perfeita. Perfeição do cristão diante de Deus é por causa do sangue de Cristo, pela operação do Espírito Santo. Assim, o cristão é santo e perfeito, sem mancha ou ruga diante de Deus. Amém? Ele não lembrará mais os nossos pecados, estão jogados longe da presença do onipresente Deus, como o leste é separado do oeste. Perfeição do cristão é pelo sangue de Cristo, e Deus nos olha perfeitos. Mas diante dos homens, o cristão tem lutas com a carne. Gálatas 5:17.
A carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, para que não faça as coisas que quereis. Temos lutas com a carne aqui na terra. O apóstolo Paulo usava a palavra santos para referir-se aos cristãos em Filipenses 1:1. Vamos olhar lá. Filipenses 1:1. Ele está escrevendo para os santos. Todos os santos, ele está endereçando esta epístola para todos os santos em Filipos. Vira a página para capítulo 2. E ele fala em versículo 14 e 15. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Se éramos santos, sem ruga, sem mácula, sem pecado nenhum, ele não pediria elas de fazer tudo sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Nós somos luzes, como astros no mundo, astros, estrelas, planetas, que como um fundo preto estão destacados esses pontos de luz. Nós somos aqueles pontos de luz para o mundo. Então, ele está pedindo que a nossa vida seja uma vida idônea para dirigir e guiar pessoas ao Cristo. Mostrar pelo nosso exemplo. Então, isso é aos santos, mas o santo faria essas coisas naturalmente e não precisaria de instrução para não fazer algumas coisas como contendas e murmurações. Se os cristãos fossem santíssimos, em capítulo 3, ele exorta os irmãos, versículo 16 de Filipenses: mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sentimos a mesma. E poderíamos ler até o fim do capítulo. Eles estão sendo exortados a serem fiéis. Se éramos já santos e no plano sem pecado, seriam fiéis. E não precisariam de ser exortados assim. A palavra perfeição, em vez de só significar uma coisa sem variação, perfeição, também significa crescimento à imagem de Cristo. Segundo Pedro 3,18, crescei na graça, ele fala. Então, se já estão perfeitos, nem precisam crescer mais. A palavra perfeição também pode significar de sermos prontos e preparados para toda a boa obra, como 2 Timóteo 3,17. Toda a palavra de Deus é inspirada e proveitosa para que o homem de Deus seja perfeito, preparado para toda a boa obra. Neste significado, os santos devem zelar para a perfeição, de ser amadurecidos na prontidão para viver com Ele. Isso ele está exortando a perfeição e ser santo, de zelar pela sua vida, a sua testemunha, e de ser prontos para toda a boa obra. Terceiro ponto: os que pregam o perfeccionismo creem que a Bíblia mostra exemplos de santos que eram perfeitos. Vamos fazer isso. Gênesis 6:9. Davi, 1 Reis 15:14. Irmão Antônio, Jó 1:1. Eu espero que a sotaque americano não te leve para outro livro, outro capítulo, etc.
Gênesis 6, 9, 1 Reis 15, 14 e Jó 1, 1. Pode ler. Gênesis 6, 9. Esdras. Está vendo? Um irmão do Velho Testamento chamados perfeito, santo. Então, se está santo, não está contaminado. Eles querem dizer, se está santo, é perfeito. Outro, 1 Reis 15, 14. O coração de Asa, do rei Asa, era reto todos os dias, era reto. E Jó 1. Amém. Um homem reto, santo, que desviava-se do mal. Ele orava para os seus filhos, quando ele soube que estavam em festa, orando para que eles não deslizaram para pensar uma coisa indevida, fazer uma coisa que não deve. Ele orava, era um homem sincero. E há também essas pessoas que dizem que quando a Bíblia mostra que os santos, alguém é santo como Noé, o rei Asa, o Jó, é porque eram completamente retas. Mas as próprias vidas destes santos revelam imperfeições e fraquezas na fé. Noé, em Gênesis 9, 20 e 21, embebedeu-se e ficou fora de si um pouco. Davi leu 1 Reis 15, 14. O rei Asa era reto, porém não tirou os altos, os lugares que o seu pai tinha colocado, plantado para fazer sacrifício e louvor aos deuses pagãos. Então ele era reto, mas ele não fez todo o trabalho de tirar tudo isso quando ele veio a ser rei. E a pessoa de Jó, em Jó 3:13, amaldiçoou o seu dia. O Senhor é melhor que... Então ele está instruindo Deus. Melhor que eu nem estivesse nascido com vida. Aquele que Deus disse que era perfeito, como Davi em 1 Reis 11, 4, e os santos mais notáveis na Bíblia caíram. Abraão, em Gênesis 12, 13, mentindo. Pedro, em Mateus 26, 69 a 77, negando ao Senhor. Mentira, não sou eu não conheço ele. Jamais. E alguns pecaram mais grave ainda. Adultério seguido por homicídio na vida do Davi, chamado um homem com coração reto, conforme a um homem segundo Deus, coração santo. Salomão, em 1 Reis 11, 2 e 3, as suas esposas e concubinas levaram o seu coração para deuses falsos. Quando Deus olhou desde os céus para o mundo para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus, Ele viu que não houve quem fizesse o bem, nem sequer um. É uma verdade que não há ninguém que não peca. Quando o cristão, até 1 João diz, se você diz que você está sem pecado, está mentindo. Quando o cristão morre, ele semeia o seu corpo em corrupção, ignomínia e fraqueza, como qualquer outro homem. Todos os cristãos reconhecem o fato. Como Tiago falou, tropeçamos em muitas coisas. Amém? Somos instruídos a confessar os nossos pecados. Por causa dos santos terem imperfeições, sem tropeços e pecados,
são disciplinados pela correção, como a correção de Deus, da qual não teriam se já fossem perfeitos sem nenhum pecado. E temos de entender, se lêssemos Hebreus 12, 5 a 11, que a correção do Senhor não produz uma vida sem pecado, mas produz um fruto pacífico de justiça. Ou quer dizer, uma vida com menos viver na carne e mais separada ao Senhor. Então, Deus não quer, quando Deus diz seja perfeito, Ele não está dizendo que tem que ser perfeito, sem nenhum erro, e vai poder chegar assim nesta vida. Mas diante dEle somos. Ele não está dizendo, quando Ele diz seja perfeito, Ele não está dizendo que a santidade e a perfeição, sem pecado nenhum, são atributos dos cristãos nas Escrituras. Quando a Bíblia diz que há exemplos dos santos que eram perfeitos, Ele está ensinando que este é nosso alvo de crescimento. Também os que pregam o perfeccionismo creem que, como 1 João 3, 6 a 9 diz, e acho que devemos olhar lá, eles dizem, quando a Bíblia diz os nascidos de Deus não pecam, Ele quer dizer que o cristão nunca peca. Vamos olhar em 1 João 3. Os que pregam o perfeccionismo creem que os nascidos de Deus não pecam. E ponto. 1 João 3, 6 a 9. O irmão Marcelo pode ler para nós 6 a 9. Amém. O que está acontecendo nesse contexto é uma comparação à nova natureza e à velha natureza. E tem outros pontos também para ensinar aí. Quando diz aí, versículo 9, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. A natureza nova, o homem novo, o homem interior, não peca. Mas nós pecamos no homem velho, que ainda temos a velha natureza, que quer concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida. Não é de Deus, mas do mundo. E Paulo ensinou em Romanos 7 que o pecado habita em nossos membros e faz que sejamos miseráveis. Mas o que é nascido de Deus, aquele homem novo, não peca. E se cresçamos e guardamos as nossas mentes na verdade, conforme Filipenses 4, 6 a 8, se pensamos do que é puro e verdadeiro, de boa fama, justo, teremos virtude espiritual e poder espiritual. Estamos sendo ensinados que a nova natureza não peca. Olhe em 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Não peca a nova natureza. O diabo sempre continua no pecado e o pecado sempre continua na carne do cristão. Deus, então naquela é a nossa natureza velha. Na natureza nova, Deus sempre continua santo e pelo Espírito Santo Ele habita no cristão. Então no homem cristão, o pecado habita nele e este provoca-o a pecar.
pelos exemplos bíblicos das vidas dos cristãos e pelos ensinamentos da doutrina, somos assegurados que existe uma luta constante entre estas duas naturezas, e sabemos que o cristão perde algumas dessas lutas. Por isso, o cristão é ensinado a confessar os seus pecados, como esses santos confessaram em Jó, o salmista, Daniel, o apóstolo Paulo em Romanos 7. A perfeição é uma realidade diante de Deus, por Cristo. Diante dos homens, nesta vida na terra, a perfeição absoluta é nosso alvo supremo. E isso para a glória de Deus, não para dar tapinhas em nossas próprias costas. Como Paulo falou em Filipenses 3:12, não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas eu prossigo para o alvo. O último ponto. Os que pregam o perfeccionismo inventaram a ideia que os pecados involuntários, ou seja, os pecados movidos pelas emoções e desejos, não são pecados. Se eu estou provocado e de repente blá blá, não tem que pedir perdão, não tem que confessar, porque não era eu, eram as emoções que levam as coisas. Muitos querem ignorar as ações do pecado pelo corpo, culpando os outros ou o seu passado. O meu pai era sempre assim, e eu acho que está no meu sangue. Então não é pecado, é personalidade. Ou também eles querem culpar as circunstâncias no seu presente. Sabe, estamos bem apertados recentemente, não estamos dormindo bem, a minha esposa está falando para mim de fazer outras coisas para ganhar dinheiro, e as crianças estão sem sapatos novos. Tem 3 par velhos, mas não tem sapato novo. E eu acabei fazendo aquele roubo. Não era eu que quis, mas as circunstâncias me forçou. Mas eu amei tanto aquele rapaz, que era o amor, a paixão me levou. Como Adão e Eva reconheceram as suas ações erradas e jogaram a culpa das suas ações. Senhor, aquela mulher que você me deu, eu errei, mas a culpa é... Sim, eu comi, mas a serpente me enganou. Eu fiz o errado, mas a culpa é dela. Muitos querem fazer o mesmo ainda hoje. Mas pense do rei Davi. Foi manipulado pelos seus desejos pecaminosos a quebrar a lei. E a circunstância regeu que ele tinha também matar o marido dela. Mas quando veio Natã, você é o homem. Ele foi responsabilizado pelas suas paixões e não pelas circunstâncias, mas aquelas ações que as circunstâncias mandavam. Davi lamentou os seus atos e confessou que tinha pecado contra Deus nestas coisas. Salmo 51, 1-5. Senhor, eu pequei. Ao Senhor eu pequei. Jesus ensinou que os desejos e pensamentos é igual de fazer o ato do pecado. E temos que lembrar
que Deus há de trazer a juízo toda a obra e tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, não adianta inventar uma ideia que os pecados involuntários, ou os pecados movidos por emoções e desejos, não podemos dizer que são um pecadinho. Deus há de trazer a juízo toda a obra e tudo o que está encoberto. Então, irmãos, se você desiste de procurar um viver para a glória de Deus e desiste porque se pensa, eu nunca chegarei àquele grau de viver resistindo ao pecado, ou se você acha que é melhor viver no pecado em vez de prosseguir para o alvo de glorificar o Salvador como Ele é digno, você está manifestando uma atitude não cristã. O verdadeiro convertido reconhece o fato do pecado sempre presente, mas não desiste de participar na sua santificação, mesmo assim. O verdadeiro cristão é miserável por ter o pecado tão perto dele. E o verdadeiro cristão, quando vê que não alcançou a santificação desejada, que precisa ainda prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não acomode-se com o pecado, resiste o pecado. Portanto, voltando a Colossenses 3, 1 a 3. Aquele foi Colossenses 3, de 1 a 3. Portanto, podemos ler até juntos. Colossenses 3, 1 a 3. Todo mundo juntos? Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Pode ser que ainda não somos o que queremos ser, mas dá graças a Deus que não somos o que éramos. Amém? Está em Cristo, está crescendo em Cristo, prossegue para o alvo da soberana vocação que espera para todos aqueles que amam a Deus. E que Deus abençoe.